Vamos abrir as Escrituras em Efésios, capítulo 3. Por esta causa, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculta em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, eu vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Vamos orar uma vez mais. Querido Pai Celestial, já te somos tão gratos por essa manhã que o Senhor nos tem dado, pelo que já o Senhor tem falado aos nossos corações. Dá-nos ouvidos atentos à Tua voz. Queremos responder com tudo que somos aquilo que o Senhor tem demandado de nossas vidas. Ainda aos Teus pés, nós te suplicamos, sê misericordioso conosco, e supre-nos mais uma vez com o falar do Senhor em Tua palavra. Esperamos em Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essa epístola aos Efésios, ela sem dúvida é o escrito mais elevado do apóstolo Paulo. Enquanto seu corpo estava aprisionado naquela casa alugada em Roma, sem dúvida nenhuma, o seu espírito, pelo Espírito de Deus, estava galgando enormes alturas. As chamadas epístolas da prisão, que Paulo escreveu exatamente daquele ponto, Atos 28, naquela casa alugada, onde ele tinha as escoltas, soldados que se revezavam na sua guarda, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, Paulo escreveu a partir dessa prisão. São, sem dúvida nenhuma, cartas sublimes, todas elas. Efésios tem como ênfase a glória do corpo de Cristo, a igreja. Por isso é chamada de epístola da igreja. Porque, sobretudo, em Efésios é que nós vemos as maiores glórias da igreja, do corpo de Cristo. Colossenses é a contraparte de Efésios. Em Colossenses nós temos as glórias do cabeça da igreja. Não há um texto condensado em uma única porção que traga tanta revelação a respeito das glórias de Cristo, o cabeça da igreja, quanto Colossenses 1, de 13 a 23. Texto que ontem examinamos rapidamente alguns pontos. Então, Colossenses é a carta da glória do cabeça da igreja. É a contraparte de Efésios. Juntas, nós temos a glória da cabeça e a glória do corpo. Colossenses e Efésios.
Filipenses entra entre essas duas cartas, no arranjo do Novo Testamento. E sem dúvida isso não é por acaso. Porque Filipenses vai nos localizar no que podemos chamar de a experiência cristã normal. Esse é o tema de Filipenses. Cristo é nosso viver, Cristo é nossa mente, Cristo é nosso alvo, Cristo é nosso tudo. Esses são os 4 capítulos da Epístola aos Filipenses. A experiência cristã normal é o transbordamento em qualquer circunstância da vida, da natureza e da mente de Cristo vivendo em nós. Esse é o assunto de Filipenses, uma maravilhosa carta sobre o que seria a experiência cristã normal. E a Epístola de Filemon compõe esse quadro magnífico dessas 4 epístolas da prisão. A Epístola aos Efésios se divide em 2 grandes partes. Os 3 primeiros capítulos são particularmente devotados à visão espiritual. Então, irmãos, vai aqui um grande encorajamento para que os irmãos leem, memorizem e estudem essa Epístola aos Efésios. Esse capítulo 3 é o capítulo da visão celestial. Paulo apresenta o corpo de Cristo aí em diversas metáforas, cada uma mais preciosa que a outra. Ele diz que a igreja é o corpo de Cristo no final do capítulo 1, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Ele diz que a igreja é feitura dele, criada nele mesmo, em Cristo Jesus, Efésios 2:10. Em Efésios 2:15 ele diz que é o novo homem da nova criação. Nos versículos seguintes ele diz que é a família de Deus. E ainda na sequência ele diz que é o santuário do Espírito, que nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então ele usa a figura do corpo, da feitura, do novo homem, da família, do santuário. Segue no capítulo 5 para a figura da noiva, a esposa de Cristo. Vai ao capítulo 6 para aquela figura do guerreiro cristão, a igreja como guerreiro, se revestindo de toda a armadura de Deus. Então não há epístola nenhuma que traga uma maior glória a respeito da igreja, sua natureza e seu serviço, sua vocação, sua natureza e seu serviço, que a Epístola aos Efésios. Depois que tivemos os 2 primeiros tempos de comunhão, falando algo sobre as glórias de Cristo, porque Ele é o centro do propósito eterno de Deus, então nós introduzimos ontem algo a respeito da glória do corpo. E já entendemos pelas Escrituras, com a ajuda do Senhor, que toda a glória do corpo de Cristo, ela é derivada da sua união com Cristo. Tudo que o corpo tem de glória é derivado da glória da cabeça. Então, se a cabeça é gloriosa, o corpo necessariamente teria que ser glorioso. Porque nós fomos unidos à cabeça que está no céu de modo orgânico. Cristo é a cabeça entronizada. A igreja é o seu corpo de muitos membros na terra. Não poderia haver uma glória na cabeça e outra no corpo. Agora, isso no que concerne a consumação do propósito de Deus e o que Ele fez em Cristo. Vamos usar uma figura para tentar entender na experiência o que isso significa. Poderíamos dizer assim: um grande parto cósmico está ocorrendo. Há 2000 anos atrás, a cabeça apareceu. Em todo parto normal, essa é a ordem, não é? A cabeça vem primeiro. Então, nesse grande parto universal, a cabeça já apareceu, até o pescoço. E essa cabeça já ocupou o seu lugar de glória, seu lugar à destra da majestade nos céus. Ele tem já subordinado a si todos os seus inimigos. Mas Paulo escreve assim aos Efésios: convém que ele reine. Ele já reina. E convém que ele reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Aquele grande capítulo chamado de a menção completa sobre a ressurreição, que é 1 Coríntios 15, mostrando o nosso lugar ali. Com Cristo. Se Cristo ressuscitou, nós com Ele seremos glorificados. Se Cristo ressuscitou, nossa esperança é segura, nossa fé é segura. Então, no que concerne a experiência cristã, nós podemos comparar esse parto cósmico.
A cabeça já está lá. A cabeça já está entronizada. A cabeça é glorificada. E agora o que ocorreu? Naquele dia, há quase 2000 anos atrás, quando o cabeça foi glorificado, ele fez algo. Muito importante compreendermos isso. Ele derramou seu espírito a partir da posição entronizada. Ele não derramou seu espírito no seu ministério terreno. Ele apenas poderia derramá-lo a partir do trono, da sua posição de sumo sacerdote que vive para interceder por nós. Então, quando nós falamos da cruz de Cristo, esse termo, a cruz de Cristo, segundo a Bíblia, ele reúne muitos eventos. Nós não estamos falando apenas da morte. Podemos dizer que, em termos gerais, quando nós falamos a obra da cruz de Cristo, nós estamos falando desde a sua encarnação. Se ele não se encarnasse, não poderia haver a sua morte expiatória na cruz, é claro. Então isso inclui a sua encarnação, o Verbo se fez carne, inclui a sua vida santa, provado e provado, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Inclui a sua morte substitutiva e também sua morte inclusiva. Quando ele morreu, nós que cremos e que estamos unidos a ele, morremos com ele. Por isso sua morte é poderosa em nós. Se a sua morte foi o rompimento dele com tudo aquilo que era contrário a Deus, à ordem de Deus, à vontade de Deus, ao propósito de Deus, mesmo significado para nós. Nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, isso é uma experiência dele, e quanto a nós andamos em novidade de vida, viu? A correspondência entre as duas experiências. Ele ressuscitou e nós andamos em novidade de vida, porque nós morremos com ele, fomos sepultados com ele e ressuscitados com ele. E ainda não terminou aí. Efésios 2 vai dizer que nós estamos também assentados com ele nos lugares celestiais. Irmãos, essa é uma posição que envolve realidade espiritual. Por favor, preste atenção nisso. É uma posição que envolve realidade espiritual. A realidade espiritual, ela é independente de qualquer tempo. Independente de tempo e de espaço. Ela não é temporal e ela não é geográfica. Ela é espiritual. Louvado seja o Senhor. Então, por causa dessa realidade espiritual da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, da entronização de Cristo e do derramamento do seu Espírito, nós podemos entrar na realidade espiritual. Vamos dizer assim, no mundo da realidade espiritual, que é tão palpável para nós, tão real para nós, que é o ambiente no qual vivemos. Nossa vida é espiritual. Nós não somos carnais, nós não somos mundanos, nós não vivemos dependendo de coisas, de circunstâncias, ou não deveríamos. Nossa vida é, sobretudo, espiritual. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso aconteceu conosco quando nós fomos regenerados. Nós não vimos nada, nós éramos cegos, ignorantes, destituídos de relação com Deus. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações. Efésios capítulo 4. Então esse éramos nós. Mas nós entramos pela fé, dom de Deus, pela habitação do Espírito Santo, no mundo da realidade espiritual. Nele vivemos, nele existimos, nele nos movemos. Cristo é a nossa vida, Paulo vai dizer aos Colossenses. Ainda nesse mesmo trecho, Colossenses 3, ele vai dizer: por isso, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à destra de Deus, porque nós estamos com ele assentados nos lugares celestiais. Irmãos amados, isso não é apenas fato histórico, é também fato histórico. Houve um dia específico que, a partir de Betânia, o nosso amado Senhor, o Verbo encarnado de Deus, figura histórica, o Deus homem, ele foi entronizado, e aquele é o dia da ascensão do nosso Senhor. Eles ouviram, eles testemunharam, eles ouviram uma promessa da boca daqueles anjos que estavam ali, dizendo: esse mesmo varão, esse mesmo que dentre vós foi ascenso ao céu, assim virá, do mesmo modo que o viste subir. Histórica ascensão do nosso Senhor. Então, as epístolas do Novo Testamento, principalmente Efésios, Colossenses e Hebreus, em particular, vão nos dizer que nós estamos junto com ele, nessa posição ascensa.
E essa deve ser a nossa história e a nossa experiência, porque esta é a realidade espiritual. O quanto nós temos dela, o quanto vivemos nela e o quanto experimentamos dela, este é um outro assunto. Mas ela é um fato. Nós estamos unidos com Cristo em tudo que Ele é, em tudo que Ele obteve, na sua posição exaltada. Certa vez, um aluno foi consultar-se com um professor por algum motivo específico, um professor cristão, e ele encontrou uma placazinha na sua mesa. E o aluno impressionou com os dizeres naquela placa, naquela plaquetinha. Estava escrito assim: olhe sempre para baixo. E aquele aluno achou estranho, porque o que o mundo diz é: olhe sempre para cima, não é? Independente aí das circunstâncias, mantenha os seus olhos para cima. Então ele perguntou àquele professor por que daquela placa. E aquele professor citou para ele Efésios capítulo 2. Juntamente com ele vos ressuscitou e vos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E a partir dali nós olhamos para baixo, porque nós estamos com Ele nos lugares celestiais. Irmãos amados, quando um grupo de irmãos em particular descobriu isso numa dada época da história da igreja, esses irmãos foram chamados de aqueles que pregavam a vida no plano mais alto. Vida no plano mais alto. Mas a vida no plano mais alto é uma vida disponível para todos nós que somos habitados pelo Espírito Santo. Não essa vida rasa, envolvida por circunstâncias, por coisas, amarrados, mas uma vida no plano para o qual nós fomos chamados, assentados com Ele nos lugares celestiais. Toda essa visão maravilhosa, Paulo expõe nessa epístola aos Efésios, de maneira particular. 3 capítulos para visão, guarde isso, 1, 2 e 3. E mais 3 capítulos para vocação, 4, 5 e 6. Se você observar o primeiro versículo do capítulo 4, você vai ver que o tema é esse. Porque ele já diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Então o capítulo 4 inicia a sessão da vocação. Então ele vai falar da nossa vocação como igreja para viver em amor, nos 2 primeiros versículos. Humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Os 2 primeiros versos. Então ele vai falar da nossa vocação para viver em amor. Depois de 3 a 6, tudo no capítulo 4, ele vai falar sobre a nossa responsabilidade de preservar a unidade do Espírito. Então essa é a sessão sobre unidade. Depois nos versos 7 a 12, ele vai falar sobre a nossa necessidade de praticar a diversidade, porque o dom de Cristo foi concedido a cada um. Cada um recebeu uma proporção do dom de Cristo. Aí ele cita aqueles serviços no corpo de Cristo: apóstolos, profetas, evangelistas. E depois nos versos 13 a 16, ele vai falar sobre o nosso chamamento para sermos homens amadurecidos em Cristo, ou alcançarmos a plenitude de Cristo, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, colocando aqui apenas esse pano de fundo, para nós vermos quão alta é essa epístola, quão sublime ela é. Lá no capítulo 5, quando ele entra nas questões da família, acabamos de ouvir nosso irmão compartilhar de maneira maravilhosa isso aqui, na primeira sessão. Quando ele trata da família, lá no capítulo 5, observe o que ele faz nessa carta, conforme ouvimos. Lá no capítulo 5 está a família. Primeiro 3 capítulos de visão celestial. Por que nós fomos chamados? Qual é realmente o nosso chamamento? Qual é a nossa posição em Cristo? Então lá na frente ele vai dizer: olha, se é assim, então se Cristo é a vida de vocês, se vocês estão assentados com Ele, se Ele é a vossa vida, então maridos, amai vossas mulheres como Cristo. Vocês não estão em união com Cristo? Então amem suas mulheres como Cristo, porque Cristo é a nossa vida. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então ele entra na ordem familiar, que não teria valor nenhum, significado e sentido algum, se não fosse uma expressão, uma das expressões, talvez na terra mais sublime, a família, sim, desse supremo chamamento. Então, como também falávamos ontem, se a família gira em torno da própria família, como se a família fosse o supremo propósito de Deus, a família está falida, porque ela não é o supremo propósito de Deus, ela está inclusa
no supremo propósito de Deus. As duas coisas são diferentes. Ser o supremo propósito ou estar incluído no supremo propósito. Então, o supremo propósito de Deus é que Cristo seja cabeça sobre todas as coisas. Cabeça da nova criação, cabeça da criação primeira, original, cabeça da igreja do corpo, como Paulo disse aos Colossenses, cabeça de todo homem, como ele menciona em 1 Coríntios 11. Você vê quantas menções do mesmo cabeça? Em Efésios, a palavra cabeça é citada 3 vezes. Estude a epístola, porque ela é uma epístola maravilhosa. 3 vezes você vai ver a expressão cabeça. No capítulo 1, ele é o cabeça que tem toda a autoridade. Nenhum nome é igual ao seu nome. Recebeu um nome que está acima de todo nome. E ele é cabeça do corpo da igreja. Esse é o capítulo 1. Cabeça que tem toda a autoridade. Depois você vai ver cabeça de novo, a mesma palavra, no capítulo 4. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E ali ele é cabeça no sentido de ser o edificador do seu corpo, que é a igreja. E depois há uma terceira menção de Cristo como cabeça, no capítulo 5. Dizendo que Cristo é o cabeça da igreja. Assim como o homem é o cabeça da mulher. Então ali, no capítulo 5, Cristo é o cabeça salvador. Ele é o salvador do corpo. Cabeça que tem toda a autoridade sobre todas as coisas. Esse mesmo é o cabeça da igreja, e esse mesmo é o salvador da igreja. Esse é um título maravilhoso de Cristo. Nós o conhecemos como salvador de todos os homens, salvador da humanidade, não é? Mas em Efésios 5 é o único lugar em que ele é chamado de salvador do seu próprio corpo. E ele salva o seu corpo, segundo aquele texto, alimentando-o e cuidando dele. Ninguém odeia a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida, assim como Cristo faz com a sua igreja. Porque somos membros do seu corpo, e alguns manuscritos antigos vão acrescentar, da sua carne e dos seus ossos. Não é maravilhoso, irmãos? Então, a epístola aos Efésios é a epístola da glória da igreja, sem dúvida nenhuma. Agora, nós vamos nos focar no texto que acabamos de ler, porque nós vamos buscar entender hoje algo a respeito dessa koinonia, como falamos ontem. Se Cristo é o centro dessa cena de glória, que o Pai da glória, como já vimos, Efésios 1,17, o Pai da glória concebeu um propósito de glória, uma cena eterna de glória, Ele a concebeu, e nessa cena Ele tem um foco central. O foco central dessa cena é seu Filho. Seu Filho é suas delícias, seu Filho é seu prazer, seu Filho é todo o seu contentamento. Tudo que ele faz tendo em vista o Filho. Aliás, mais que isso, ele faz por meio do Filho, porque o Filho é o agente criador. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele tudo subsiste, tudo foi feito por meio dele e para ele. Ele é a esfera da criação, ele é o agente da criação e ele é a razão da criação. Segundo vimos ontem em Colossenses capítulo 1. Então o Filho está no centro da cena de glória. Mas então aí nós ficamos admirados, porque há algo mais. E esse algo mais é que quando Deus planejou essa cena de glória, sendo o Pai da glória, Ele planejou unir ao Filho um corpo de redimidos. Que seria para Ele, na verdade, 2 coisas. Seria, por um lado, a sua noiva, o seu complemento, a sua contraparte. E lembre-se, não é porque o Filho precisa de alguma coisa, não é complemento para suprir uma necessidade. Ele é Deus todo-suficiente e todo-poderoso. O privilégio é o nosso. Nós fomos chamados para ser dele um complemento, no sentido de que ele iria repartir a sua glória toda suficiente com este corpo de redimidos. Privilegiados somos nós de pertencermos a Ele e de termos essa sua glória partilhada conosco. Melhor seria usarmos essa palavra. O novo homem da nova criação. Assim, Paulo vê a relação de Cristo com a igreja. Ele vê um novo homem corporativo. A cabeça desse novo homem é Cristo. Já está sentado à destra do trono de Deus. E o corpo tem muitos membros. 1 Coríntios 12:12. Corpo tem muitos membros, assim com respeito a Cristo.
Ali naquele texto, Cristo é corporativo, né? Não se refere ao Cristo Jesus pessoal, mas esse Cristo corporativo, o novo homem da nova criação. Então, nesse texto que lemos, nós vamos destacar aqui duas palavras para nos determos com mais detalhes nelas. A primeira é a palavra dispensação. Nós já vamos localizá-la aqui. E a segunda é a mesma palavra, no versículo 9, dispensação. Só que na língua original são duas palavras. Então, no verso 2 do capítulo 3, Efésios 3:2, veja aí. Se é que já tendes ouvido a respeito da dispensação, da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Essa primeira palavra, vamos explicar um pouco sobre ela, entendemos, ver o que tem a ver conosco, no que concerne ao nosso chamamento, que grande responsabilidade nós também temos, assim como o apóstolo Paulo, nesse sentido da dispensação de Deus, e vamos buscar explicar o sentido dessa palavra. A palavra no original é oikonomia. Nós sabemos que oikos é a palavra para casa no grego. Oikonomia seria a norma da casa, a lei da casa ou a economia da casa mesmo. De onde vem nossa palavra economia, oikonomia. Então é a palavra usada para dispensação no versículo 3. Paulo se vê então como um oikonomos. E aí vamos explicar o que é um oikonomos. Isso tem a ver com o nosso chamamento. Num amplo espectro, todos nós somos oikonomos na casa de Deus. Não há nenhum membro inativo no corpo de Cristo. Todos somos responsáveis diante da revelação tremenda que tivemos da parte de Deus. Ele abriu nossos olhos e nós não podemos ignorar. Nós não estamos participando numa membresia de um corpo eclesiástico institucional. O Senhor tem nos aberto os olhos e nós temos visto a cabeça e o corpo e o significado desse novo homem da nova criação. E por causa dessa luz mesmo, por causa dessa revelação mesmo, Deus nos deu participação na sua oikonomia, a cada um de nós. Aliás, é isso que ele diz no versículo 3, veja aí. Pois segundo uma revelação. Nós sabemos que a do apóstolo Paulo foi muito específica, muito clara, muito profunda. Nós sabemos que depois dessa revelação, sabe o que aconteceu com ele? Não se apresse, irmão, viu? Nos assuntos espirituais. Depois que Paulo foi encontrado pelo Senhor no caminho de Damasco, ele ficou 11 anos como um livro fechado na prateleira de Deus. 11 anos. 3 anos na Arábia. O que será que Paulo estava fazendo na Arábia? Né? Escondido, quem sabe, em alguma caverna lá. Mais 8 anos, muito provavelmente, em Tarso, que é a sua cidade natal. Porque lá ele aparece em Atos 11. Quando Barnabé vai a Antioquia, saindo de Jerusalém como um enviado, para saber o que estava acontecendo em Antioquia. Porque a obra de Deus estava proliferando lá de uma maneira maravilhosa e os judeus, de certa forma, escandalizados, porque eles eram gentios. Então Barnabé chega lá, vê a mão de Deus, como diz Atos 11, ele se alegrou, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente, diz lá, muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé olhou para aquela operação da graça de Deus, do Espírito Santo, no meio dos gentios, e disse, isso é demais para mim, preciso de alguém aqui para me ajudar. E então, às 11, vai dizer que ele foi para Tarso, à procura de Saulo. Aí ele convida Saulo, Saulo, vamos lá, sai aí do Tarso, já tem 11 anos que o Senhor se revelou a você, vamos lá para Antioquia para você cooperar no que Deus está fazendo lá. Aí diz assim, por todo um ano ensinaram numerosa multidão. Que maravilha. Então agora o Senhor pegou o seu oikonomos, Saulo de Tarso, agora Paulo, e o colocou em ação. Então o que ele está dizendo aqui, vamos ler de novo, verso 3:3. Pois, segundo uma revelação, me foi dado, me foi confiado. Por isso ele chama em Romanos 16, meu evangelho. Não é uma linda palavra? Irmão, o evangelho que você recebeu é apenas o evangelho que te salvou? Ou ele é o teu evangelho? Compreende o que significa meu evangelho? Um depósito que me foi confiado.
que fala muito mais do que meus pecados foram perdoados pelo Redentor, mas é uma revelação da oikonomia de Deus. Esse é o depósito. Irmãos, é por causa da grandiosidade disso que Paulo falou: ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu sou um devedor a todos os homens. Segundo uma revelação me foi confiado, dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. Ontem já falamos um pouco sobre isso, então não precisamos voltar. Vamos à palavra oikonomia, dispensação. A palavra então, oikonomos, que é quem cuida da oikonomia, obviamente, se refere a um administrador, se refere a um gerente, se refere a um superintendente que tem confiado a si, pelo proprietário da casa. Veja, ele não é o proprietário, detalhe importante sobre o oikonomos, ou despenseiro, ele não é o dono. Então ele tem confiado a ele os afazeres da casa, as receitas e despesas da casa. E agora, o último aspecto interessante. Esse oikonomos, o mordomo, se quiser usar essa palavra mordomo, uma palavra excelente, despenseiro, ele tem confiado a si o dever de repartir as porções designadas para cada serviçal da casa e também para as crianças pequenas. Essa palavra oikonomos era uma palavra comum, muito usada na cultura da época, porque toda família abastada tinha um oikonomos, que cuidava de todos os assuntos. E o proprietário ia lá fazer as suas coisas, e tinha lá o seu administrador, fiel, prudente. A primeira vez em que a palavra oikonomos aparece na Bíblia, sabe onde ela está? Nos lábios do Senhor Jesus. Lucas 12. E agora nós vamos abrir esse texto para compreendermos o que Paulo está dizendo aqui em Efésios capítulo 3. Vamos para a primeira menção dessa palavra. Lucas 12. Vamos ver a partir do verso 35. Cingidos estejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias. De uma maneira bem geral aqui, me permite citar 3 coisas sobre esse versículo, porque ele não é o nosso foco, mas para sermos ajudados no texto. Cingidos fala de prontidão. Cingir é aquele ato dos antigos, na cultura da época, de fazer do seu saião, que ia até o pé, a roupa que eles usavam para caminhar, uma mini saia. Então eles pegavam, quando eles tinham que andar apressadamente, então eles pegavam a barra do seu saião, traziam a barra até a cintura e passavam o cinto. Então a sua saiona se tornou uma mini saia, para eles poderem caminhar apressadamente. Essa é a figura de se cingir, quando alguém vai se colocar em prontidão para fazer algo. Ele vai caminhar rápido, ele está se apressando para realizar uma tarefa. Então essa é a figura que o Senhor usou. O Senhor está dizendo que na sua oikonomia, no seu chamamento, nós não podemos estar sem prontidão. Então ele diz: cinge-te. Você já não viu? Então agora se cinge. Você já não viu? Então agora responda. Cingidos estejam vossos corpos e acesas as vossas candeias. Cingir o corpo tem relação com a vida, acender a candeia tem relação com o testemunho. Sempre na Bíblia é assim. Cingidos os corpos, vida adequada. Acesas as candeias, testemunho adequado. Candeia fala de testemunho. Escute agora. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Ah, que maravilha, irmãos. Como nosso irmão nos lembrou, vai alta a noite e vem chegando o dia. Estamos na iminência da vinda gloriosa do nosso Senhor. Então, como precisamos ouvir de novo essa sua palavra? Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Esperam como? Não de saião comprido, mas esperam com cinto e a roupa aí colocada no joelho para se caminhar apressadamente. Pedro vai dizer assim:
esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Não só esperando, mas apressando. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo. Se esse versículo não estivesse na Bíblia, nós nunca podíamos imaginar uma coisa dessa. Escute o que está escrito aí. Em verdade eu vos afirmo, quem está falando é Ele, é o Mestre, o Senhor. Ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Você pode imaginar isso, irmãos? O Senhor colocando os seus oikonomos, como vamos chegar lá agora mesmo, no versículo específico, colocando os seus servos na sua vinda. Ele colocando os seus servos na sua mesa, dispondo-se, assumindo uma posição de servo, o que ele já fez naquele lava-pés em João 13, lembra-se? E dizendo que ele vai colocar agora aqueles que com ele sofreram, aqueles que compreenderam algo das suas aflições. Colossenses capítulo 1, verso 24. Paulo falando, eu preencho na minha carne o que resta das aflições de Cristo, a favor da igreja que é o seu corpo. Irmãos, nós sabemos o que é sofrer por causa do pecado, todos nós sabemos. Nós sabemos o que é sofrer por más decisões. Nós sabemos o que é sofrer por causa da nossa obstinação. Nós somos cabeça dura e cerviz dura, soberbos, arrogantes, presunçosos. E nós sabemos o que é sofrer por causa disso. Mas quantos de nós sabem o que é sofrer por Cristo? Paulo diz, eu preencho o que resta das aflições de Cristo a favor da igreja que é seu corpo. Isso não é sofrimento por causa de pecado, de carne, de mundo, de desvios, de extravios. Isso é sofrer por causa da edificação da igreja. Os sofrimentos de Cristo para a redenção já foram completados. Só Ele sofreu, só Ele podia cumprir redenção. Mas resta ainda aflições de Cristo, para que a igreja seja edificada. Para redimi-la, Ele fez sozinho. Para edificá-la, Ele chama companheiros. Privilegiados somos nós. Porque Ele podia fazer isso sozinho. Ele podia fazer isso por meio de anjos. Ele podia fazer isso de outra maneira. Ele podia colocar um gravador no céu e anunciar o evangelho para toda criatura. Muito fácil para Ele. O homem criou um gravador na terra. Muito fácil para Ele pôr um reprodutor de som aí no céu e pregar o evangelho a partir do céu e todas as nações ouvirem. Facílimo para Deus. Mas Ele não quis fazer assim. Paulo vai dizer, de Deus nós somos colaboradores. Porque Ele quis fazer dessa maneira. Não é porque Ele precisa fazer dessa maneira. Então, irmãos, se isso já é um privilégio, colaborarmos, e depois de termos feito tudo, sabemos que somos servos inúteis, nós temos essa palavra dele para nós. Ele está dizendo em verdade. Quando o Senhor fala em verdade, presta atenção no que Ele está falando. É em verdade. Em verdade eu vos afirmo que Ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, o servirá. Deixe-me lembrar uma instância em que o Senhor fez isso, que assombra o nosso coração. Quando os seus 7 discípulos, Pedro mais 6, estavam falidos, completamente fora do propósito de Deus. Pedro tinha negado seu Senhor 3 vezes e o amaldiçoado. Estavam sem rumo, sem direção. Eles estavam, mas não o seu Senhor. O chamamento do seu Senhor os havia separado. E os dons e as vocações de Deus são sem arrependimento. Então ele se apresenta na praia para aqueles famintos, pescadores profissionais, que passaram a madrugada no mar da Galileia, o lago de Genezaré, abundante de peixe, na melhor hora, e os profissionais estavam lá. E não pegaram nem um girino. Se apresenta aquele homem lá na praia e faz uma pergunta maravilhosa. Que Senhor nós temos, quão condescendente Ele é. Ele diz assim, filhos, ele estava a 90 metros deles, lá na praia, do barco na praia, 90 metros. Filhos, tendes aí alguma coisa que comer? Que pergunta do nosso Senhor. O Senhor sabia que eles não tinham nada. Ele é Deus, o Criador, não é? Mas veja a atitude dele. Para que eles vissem onde eles estavam, diante do chamamento dele. Ele os chamou.
E onde eles estavam? No barquinho, pescando. Pedro deprimido, mais 6 deprimidos, tinham perdido o Senhor, ele negou o Senhor, amaldiçoou o Senhor, ele é maldito, ele é anátema, eu não conheço esse homem. Mas lá estava o Senhor. Então, quando o Senhor pergunta, filhos, tendes algo que comer? A resposta podia ser outra. Eles disseram, nada. Nada. Então, eles ouvem uma ordem. Lancem a rede à direita do barco e achareis. Aí, esse que é o Criador, deve ter dado assim um assovio para um cardume. Aí aquele cardume encheu aquela rede. E aí o João, aquele que reclinava sua cabeça no peito do Senhor, ele discerniu. Foi ele que discerniu, dizendo, é o Senhor. Quando João disse, é o Senhor, o Pedro não pôde esperar, não pôde suportar. Ele estava pescando no barco, despido. Então diz que ele veste rápido uma túnica, mergulha na água e vai nadando à frente do barco. E quando ele chega na praia, pela primeira vez na história de Pedro, ele não tem palavras para dizer para o nosso Senhor. Porque ele é o conselheiro de Jesus, você sabe, né? Não, mestre, não suceda isso contigo. Não vá à cruz. Não seja assim. Tem compaixão de ti. Porque na verdade ele queria dizer, tem compaixão de nós. Né? Se o seu Senhor ia para a cruz, para onde iriam os seus discípulos? Então esse era o Pedro. Mas agora suas palavras acabaram. Porque agora ele está destroçado. Chega de carne. Chega de iniciativa própria. Chega de achar que eu sou, eu posso, eu tenho, eu entendo, eu conheço. Chega. Ele está no fundo do poço. Então agora ele vai nadando apressado na praia. O que será que vai acontecer lá? É o Senhor. João disse que é o Senhor. Eu vou lá conferir isso. Então ele chega, quem sabe, nadando cansado, 90 metros. E ele vê um braseiro na praia. No capítulo 21 de João, verso 9, esse braseiro está registrado. Mas há um outro braseiro em João, no capítulo 18, versículo 18. E foi nesse braseiro que Pedro negou o Senhor a última vez, diante daquela criada, dizendo, eu não conheço esse homem. Então nosso Senhor remonta a cena. Ele quer levar a memória de Pedro ao braseiro, onde ele negou o Senhor. Então quando Pedro chega na praia, vê um braseiro. Mas não só um braseiro. Sobre o braseiro havia peixes e havia pão. Eles não pegaram nada, mas o Senhor preparou o café da manhã para eles. Cingindo-se, colocando-os à mesa, lhes servirá. Não há nada que nos escandalize mais do que a misericórdia do Senhor, do que o amor do Senhor, inviolável, invencível por nós. Então quando eles viram aqueles peixes, aqueles pães, lá estava Pedro, com a sua boca fechada. E aí o Senhor diz algo ainda mais surpreendente, porque o café da manhã já estava pronto, ele já preparou, ele é o Senhor. Mas ele diz assim, trazei-me algum dos peixes que acabastes de apanhar. Você entende essa frase? Ele está dizendo assim, apesar de vocês, eu ainda busco cooperadores. Trazei alguns dos peixes que vocês acabaram de apanhar. Fui eu que dei para vocês. Vocês não pegaram nada, eu que dei. Mas vocês que puxaram a rede, vocês que apanharam. Trazei alguns dos peixes que apanhastes. E completou o café da manhã. Todos de boca fechada. E o Senhor cozinhando os peixes. E aí ele começa a sua audiência com Pedro. Pedro, tu me amas. Ah, irmãos, quão maravilhoso é o nosso Senhor. Ele havia confiado algo para Pedro. Ele não iria tirar de Pedro o que ele deu para Pedro. Mas para que Pedro pudesse ser um oikonomos, ele precisava chegar ao zero. O que é nascido da carne é carne. E é inútil no serviço a Deus. Inútil. Então, ele começa usando aquela palavra ágape, que fala de um amor que dá a vida, que vai até o fim. Porque foi isso que ele ouviu dos lábios de Pedro. Pedro tinha dito isso para ele. Senhor, por ti eu darei a minha própria vida. Então, ele só age com Pedro baseado no que Pedro falou. Assim o Senhor conosco. Ele nunca vai além do que nós vamos com Ele. Ele nunca fala para nós o que nós não falamos para Ele. Ele nunca vai além
nessa relação. Nosso Senhor está disposto a ir 100% na relação conosco, mas Ele vai passo a passo na medida que nós respondemos a Ele. Então, Pedro, tu me amas, ágape, tu darás tua vida por mim. Pedro já não ousa mais usar essa palavra. Então Pedro usa o filéu, dizendo: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas usando um amor inferior, um amor entre amigos. Não é o ágape sacrificial. Então o Senhor reforça para ele: apacenta meus cordeiros. Como será que Pedro viu isso? Alguém que voltou para a pesca, falido, negou o Senhor. Agora escuta: apacenta meus cordeiros. Não é maravilhoso? Primeira coisa que veio ao coração de Pedro, não tenha dúvida, lá com seus botões: mas como eu posso fazer isso? Eu te neguei, Senhor. Se o Senhor não estivesse aqui, o Senhor só está aqui porque o Senhor quer, porque eu te amaldiçoei. Como o Senhor pode me dizer: apacenta meus cordeiros? Você vê o que ele está entendendo? Paulo escreve assim aos Coríntios: não que nós de nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus, que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Irmão, que importante essas palavras de Paulo. 2 Coríntios 3, ele escreve isso. Sabe por quê? Deus não precisa de nada que nós temos e nada que nós somos na edificação do seu reino. Ao contrário, Ele quer levar tudo que temos e que somos ao zero, para que nós conheçamos uma fonte de recursos inesgotáveis que é o seu próprio Filho. Toda a nossa suficiência está nele. Nós não precisamos de sabedoria. Nós não somos experts em nada. Cristo é a nossa sabedoria. Ele é quem abre nossos olhos. Ele é quem nos dá discernimento. Quando lerdes, podeis compreender meu discernimento no mistério de Cristo. Quem que deu isso para Paulo? Ele é nossa sabedoria. Ele é nosso conhecimento. Ele é nosso discernimento. Ah, irmãos amados, nós conhecemos tão pouco essa fonte de recursos. Sabe por quê? Nós temos uma grande fonte de recursos dentro de nós. Ela se chama carne. Boa carne. Carne religiosa. Carne serviçal. Carne pronta para o serviço de Deus. Mas ainda é carne. Carne que louva, carne que ora, carne que prega, carne que adora. Fogo estranho no altar de Deus. Então o que Deus tem que fazer? Ele tem que fazer o que ele fez com Pedro. Nosso discipulado a Cristo começa no 10 e conclui no 0. Esse é o discipulado a Cristo. Importa que ele cresça e que eu diminua. Nunca podemos ser um oikonomos adequado, a não ser que seja real em nossa vida. Que a cruz não seja uma palavra apenas, um cântico, uma mensagem, mas que seja um caminho no qual andamos. Do contrário, o Senhor não terá mordomos na sua casa. Então o Senhor restaura não só a vida de Pedro, em João 21, Ele restaura o serviço de Pedro. E usando duas palavras diferentes, bonitas na língua original. Uma para apacenta, a outra para pastoreia. Uma tem a ver com alimentar cordeiros, outra tem a ver com pegá-los nos seus braços. Ele está falando do trabalho do mestre e do trabalho do pastor. Pega minhas ovelhas nos braços, Pedro, e dá pasto para as minhas ovelhas. Alimenta e carrega. Pastor e mestre, ou mestre e pastor, restaurando Pedro ao seu encargo. Então, vamos voltar ao texto de Lucas 11, 12, onde nós estamos lendo. Lucas 12, 38. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Ah, que bom que o Senhor escreveu isso. Sabe por quê? Para nós não preocuparmos muito com isso. Ah, irmãos, que infelicidade quando nós vemos homens de Deus preocupando em rachar cabelo e tentar descobrir em qual vigília que o nosso Senhor vem, porque agora está acontecendo isso, agora é mais aquilo, agora Israel está assim, agora acharam a novilha vermelha, agora já tem o altar lá, agora já tem mais não sei o quê, e mais isso, e mais aquilo. Amém. Não fiquemos desatentos aos detalhes, mas isso não vai nos dar sequer 1 milímetro de avanço no discernimento de quando o nosso Senhor virá. Certo? Não nos dará. Nunca nos dará. Porque o dia da sua vinda permanecerá. Até que ele venha, permanecerá um mistério para nós.
E a nossa responsabilidade não é especular sobre a sua vinda na primeira, na segunda, na terceira vigília. A nossa responsabilidade é: cingidos estejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Porque quando Ele voltar, nós vamos ser surpreendidos. Nós vamos ver o Rei à mesa, assumindo, mais uma vez, uma posição de servo e servindo os seus conservos. Como Ele falou. Que maravilhoso, irmão. Você já pensou naquela frase que o Senhor usa mais de uma vez em suas parábolas, dizendo assim: muito bem, servo bom e fiel? Você lembra dessas palavras? Eu não sei quanto a você, mas sabe como eu penso sobre isso? Que se porventura nós ouvirmos essa palavra dos lábios do nosso Senhor, naquele dia, quando estivermos diante dele: muito bom, servo bom e fiel, você edificou com ouro, você edificou com prata, você edificou com pedras preciosas. Mesmo que a edificação de todos nós, por mais que possamos cooperar, ainda seja uma coisa pequena, na imensa obra de Deus que Ele tem feito nesses séculos. Mas nós poderemos ter essa parte se formos fiéis, e vamos então ouvir dele: muito bem. Sabe o que eu imagino? Que quando nós estivermos face a face com Ele, e Ele disser: muito bem, servo bom e fiel, nós vamos olhar para trás assim e procurar com quem que Ele está falando. Não é possível que seja conosco. Foste fiel no pouco, sobre o muito, eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Agora sim, repouso. Porque nosso coração cooperou com Ele, nós somos fiéis àquilo que Ele nos confiou, a medida de luz, nós andamos de acordo com a luz que alcançamos, nós fomos fiéis em tomar a cruz e negar a nós mesmos, em suportar aflições de Cristo por outros, mesmo que a nossa esposa esteja muito feliz, nossos filhos estejam muito bem, andando com o Senhor, mas nosso coração está na família de Deus, na edificação da casa de Deus. Então nós suportamos aflições de Cristo, não aquelas aflições ligadas a nossos assuntos, a nossa casa, a nossos filhos, a nossos negócios e tudo que é nosso. Então, o texto ainda segue assim, verso 39. Sabei, porém, isso: se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Presta atenção. A pergunta de Pedro quer dizer o seguinte: Senhor, esse mandamento, corpos cingidos, preparados, uma vida adequada, que significa corpos cingidos, candeias acesas, que significa um testemunho de Cristo adequado em nossas vidas. Senhor, isso é para nós só, teus discípulos? E esse fato do Senhor dizer então que vai servir esses seus servos na tua vinda, se eles estiverem então apercebidos e sendo prudentes e sendo fiéis, proferes essa parábola para nós, isso é para nós teus 12 ou é para todos? O Senhor responde a pergunta de Pedro com uma outra pergunta. Veja aí. E a pergunta do Senhor é a resposta à pergunta de Pedro. Ele diz assim, verso 42. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo? E aqui está a palavra, oikonomos. A primeira menção dela no Novo Testamento. Um despenseiro, um gerente dos negócios, administrador do seu proprietário, dos afazeres da casa, como falamos, das receitas e despesas, e particularmente de dar a porção própria para os conservos e as crianças pequenas. Era isso que esse oikonomos fazia. Quem é o mordomo fiel? Então ele vai cuidar dos afazeres da casa do Senhor. Veja então a importância. Veja como o Senhor usou uma palavra simples para eles, mais comum impossível no contexto social deles. O Senhor chamou seus discípulos, seus servos de oikonomos. Que o Espírito Santo mostre algo mais para nós disso hoje, agora, em nossas vidas. Porque cada um de nós tem uma participação nisso. Você está vendo claramente nessa parábola do Senhor e no que Paulo disse lá em Efésios 3.
Quem é esse mordomo fiel e prudente? Agora escute. A quem o Senhor, é isso que o Senhor aí, o proprietário, fazia, olha. Ele confiava os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Essa expressão para conservos, terapeias no original, é muito interessante. Significa aqueles que cuidam dos outros que cuidam de outros. Cuidar de quem cuida de outros. Em linhas gerais, é exercermos cuidado em favor uns dos outros para que outros também cuidem de outros. Compreende? Esses são os conservos. Servos com servos, né? Conservos. Os terapeias, como é mencionado aqui, é a palavra. De onde vem nossa palavra terapia. Cuidado, atenção, né? Conservos. Para dar-lhes o sustento. Essa é uma palavra interessante também na língua original. Citometron. É a palavra no grego. Sustento. Sabe o que ela significa? Uma porção definida de grãos. Muito interessante. Então, para um determinado conservo, se ele era uma criancinha, você vai dar uma certa medida, digamos assim, de cevada. Adequada para aquela criancinha, na idade dela, para a nutrição dela. Se ele é um adulto, você vai dar uma outra medida. Quem sabe acrescentar um grão a mais, né? E dar uma medida maior. Ele é um conservo, ele requer mais. Você quer ver o Paulo oikonomos de Deus? Quando ele olha para a Assembleia de Corinto, ele diz assim: leite vos dei a beber. Não vos pude dar alimento sólido, porque não podeis suportar, porque ainda sois crianças. Ele é um bom oikonomos. Porque se ele escrevesse a carta que ele escreveu para os Efésios, ele mandasse para os Coríntios, ia ser uma correspondência perdida. Os Coríntios não iam entender absolutamente nada do que Paulo escreveu para os Efésios. Porque Efésios foi uma carta escrita para uma assembleia mais amadurecida, a Assembleia dos Efésios. Então ele deu leite para os coríntios e deu alimento sólido para os Efésios, porque ele era um oikonomos. E nós na casa de Deus, na parte que o Senhor nos tem confiado, desde as esferas mais próximas de relacionamento, maridos alimentando suas mulheres, pais alimentando seus filhos, irmãos mais velhos alimentando irmãos mais novos. Quanta responsabilidade, irmãos. Nós somos oikonomos na casa de Deus. Dar sustento a seu tempo. Então não é apenas a porção definida de grãos, é o tempo. Porque a vontade de Deus sempre tem tempo e modo. E às vezes nós compreendemos qual é a vontade de Deus, mas erramos no tempo ou erramos no modo. Ou erramos nos dois, às vezes. Então, foi nosso Senhor quem pela primeira vez usou a palavra oikonomos, que vem de oikonomia, da dispensação. Então vamos voltar em Efésios para nós concluirmos por agora. Efésios 3, o texto onde estávamos, Efésios 3, verso 2. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim, confiada para vós outros. Está vendo? Eu não sou proprietário, Paulo está dizendo. Eu sou o oikonomos. Essa graça foi confiada a mim, ela não é minha. Ela foi confiada a mim para vós outros. Tão claro, irmãos, tão maravilhoso, como nosso irmão nos lembrava. Se nosso foco está voltado para nós mesmos, gravitando em torno do nosso umbigo, nossa vida, nosso negócio, nossa mulher, nosso marido, nossos filhos, não há nenhuma economia na casa de Deus. Nenhuma. Basicamente nenhuma. Nós cuidamos apenas daquela parcela que toca os nossos interesses. Por mais santos que eles possam ser, eles são confiados por Deus a nós. Mas essa economia de Deus é muito maior. Deus está interessado na sua família. Deus está interessado na sua noiva corporativa, na edificação da sua casa, na glória da sua casa. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Essa é uma verdade, é um fato espiritual, mas o quanto é experimentado por nós. Oh, irmãos, quantas vezes nossos irmãos têm passado por lutas difíceis, às vezes andando em caminhos enganosos, às vezes resistentes nas suas fortalezas carnais, e nós nem ao menos oramos por nossos irmãos. Nem intercedemos por eles. Sabe o que nós dissemos? Ele é cabeça dura mesmo, ele precisa aprender. Ele tem insistido aí nos seus descaminhos. Vamos dar um tempo com ele. Pode ser essa a vontade de Deus em determinados casos.
Mas ainda assim, que tipo de tempo nós damos? Sabe que tipo de tempo o pai do filho pródigo deu? Um tempo lá na varanda da casa, para quando o seu filho fedido estivesse vindo lá longe no caminho, o seu pai o avistasse e saísse correndo ao seu encontro. E o abraçasse e o beijasse. Que o Senhor nos dê mais envolvimento com seus negócios. A mim me cumpre cuidar dos negócios do meu pai. Um menino falou isso com 12 anos. O Verbo encarnado de Deus. Ele é quem comunica-nos os encargos dos negócios do seu pai. Sua casa, sua igreja. É para ela que nosso Senhor voltará. Que sejamos mordomos, fiéis e prudentes. Nós não temos expectativa, infelizmente, de que toda a cristandade responda adequadamente ao Senhor antes da sua vinda. Infelizmente não. O estado da cristandade geral é tão prostituído e tão corrompido que nós não temos essa expectativa. E nem vemos base bíblica para ter essa expectativa. Mas, graças ao Senhor, nós sabemos que em todas as gerações dos tratos de Deus com o homem, Ele sempre manteve um remanescente fiel. E nossa oração, queridos irmãos, e a ação deve ser no sentido de nos encontrarmos entre esse remanescente fiel. Porque o que resta mais para nós? Onde está o nosso coração? O que tem ganho os nossos interesses? Irmãos, não há nada para nós neste mundo, nada. Que o Espírito Santo encontre um espaço mais amplo nos nossos corações. Sabe até onde Deus vai conosco? Até onde nós estivermos dispostos a ir com Ele. Essa lição ficou muito clara para Pedro. E que o Senhor então nos ajude a assumir as posições que a graça já tem nos dado suporte para assumirmos. Ela já nos foi confiada. Então essa é a palavra oikonomia, maravilhosa, e que toca a cada um de nós. Veja a pergunta do Senhor. Lemos o texto para que você não pense, isso é coisa de dispensação, de oikonomia, de ser um oikonomos na casa de Deus. Isso é para os irmãos mais velhos, isso é para os líderes, como costumamos usar essa palavra, que nem bíblica é, não é? Mas não foi isso que Jesus disse. Pedro se preocupou com isso. Senhor, é para nós ou é para todos? Você viu como o Senhor respondeu? Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará? Ele está dizendo, a porta está aberta para todos. Onde estão os candidatos? Quantos vão se apresentar? Quem é o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar sustento ao seu tempo? Que maravilha, irmão. Isso não é uma posição clerical. Isso é um chamamento que envolve os encargos de Cristo. É compartilhar com Ele do seu coração, das suas angústias, dos seus interesses. Então esse é oikonomia e o oikonomos. Agora vamos para outra palavra para concluirmos. Temos ainda alguns minutos. Verso 8, Paulo diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Me lembro uma vez, certo irmão, estava iniciando a sua leitura de um servo de Deus do século passado, usado tremendamente pelo Senhor, um homem de imensa visão espiritual, Theodore Austin Sparks. Esse irmão estava começando a ler os seus escritos. E sabe uma declaração que ele fez? Muito interessante. Ele disse assim, para mim, irmão, quando eu leio Sparks, a impressão que eu tenho é que o Cristo dele é imensamente maior que o meu Cristo. As riquezas insondáveis de Cristo. Esse é o nosso Cristo. Basta que nós o conheçamos. E manifestar qual seja a dispensação. Então no nosso português é a mesma palavra, né? Mas não no grego. Aí no grego a palavra é koinonia e não oikonomia. Então nós selecionamos esse tempo para falar dessas duas palavras, por causa da beleza e da importância delas, no que toca a nós, igreja, que fomos chamados para partilhar com Cristo desse seu propósito eterno. Por um lado, nós somos oikonomos, porque uma dispensação também nos foi confiada. E por outro lado, nós
Fomos chamados para participar deste mistério de Deus em koinonia. Então, o sentido dessa palavra, no verso 9, koinonia, é uma palavra muito comum. Aliás, a raiz dela é essa palavra mesmo aqui, comum. Koinos significa comum. Koinonia é fazer comum um bem. É alguém, você tornar alguém participante de algo que é teu. Koinonia. Essa era a forma de vida dos irmãos quando a igreja foi estabelecida no Pentecostes. Eles aprenderam que eles deveriam viver uma vida de koinonia e terem comunhão espiritual, terem comunhão intelectual, terem comunhão de necessidades materiais, não é? Tão claramente registrado no livro de Atos. A vida de koinonia, a vida de comunhão, espírito, alma, corpo, em todos os sentidos, né? Então, e manifestar qual seja a koinonia do mistério. Então essa palavra aqui, nesse ponto, nos interessa muito, porque ela é aplicada em que sentido? Que nós fomos chamados para integrar, ter parte comum naquilo que só concernia a Deus mesmo. A Deus o Pai, a Deus o Filho, a Deus o Espírito Santo e somente a eles e a ninguém mais, ao Deus triuno. Mas então, maravilhosamente, porque Ele nos chamou, porque Ele disse de trevas resplandecerá a luz, porque Ele fez morar o Espírito Santo em nós, então abriu-se a koinonia, a participação, a integração no mistério de Deus, naquilo que estiver oculto dos séculos e das gerações. Você não acha que é um imenso privilégio? Aqueles que entraram na koinonia do mistério vieram a ser responsáveis pela oikonomia do mistério. Por isso as duas palavras se combinam de maneira tão linda, irmãos. E se aplica a cada um de nós. Deixe-me citar, aí já vamos concluir, alguns lugares onde a palavra koinonia aparece, no sentido de entendermos do que nós estamos participando. Então vamos lá, rapidamente, sobre esses versículos. Vamos começar com Filipenses capítulo 1, verso 5. Lembre-se que sempre a palavra é koinonia, por mais que ela seja traduzida aqui com outras palavras. Então Filipenses 1,5 diz assim. Vamos ler o verso 3 para termos o contexto. Paulo está orando pelos filipenses e dizendo: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós nas minhas orações, pela vossa koinonia no Evangelho, pela vossa cooperação. Veja a palavra que foi escolhida aí pelo tradutor da nossa versão em português para koinonia. Aqui ele escolheu cooperação. E nós vamos ler esse texto exatamente para esse assunto da koinonia se clarear um pouco mais para nós do que ela significa. Nós fomos chamados para ter participação nos encargos do Evangelho, cooperação no Evangelho. De Deus nós somos cooperadores, como falamos. Imenso privilégio, santo privilégio. Nós seremos galardoados por Deus, por mais também assombroso que isso pareça, porque somos servos inúteis. Sempre teremos uma pequena parte, por maior que seja a nossa participação. Mas quando o Supremo Pastor se manifestar, vós recebereis uma imarcessível coroa de glória. Paulo disse, Pedro disse para os presbíteros como ele, para que eles fossem fiéis, não dominadores do rebanho, mas modelo do que vos foram confiados, servindo com alegria, com prontidão. 1 Pedro capítulo 5, né? Então, koinonia no Evangelho. Você vê? Cooperação no Evangelho. Vamos para mais um texto. Filipenses 2:1. Aqui há uma linda koinonia. Veja. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma koinonia do Espírito. Que maravilhoso. Nós fomos chamados para integrar, para ter parte em algo que era só do Espírito. Sabe qual é a obra do Espírito Santo? Na figura do servo de Abraão, Eliezer. Ir à terra dos pagãos e separar dali uma esposa adequada para o seu filho, para o filho do seu Senhor, né? Isaac. Esse é o ministério do Eliezer. Essa é a obra do Espírito Santo. Ele foi enviado para fazer isso, ele o fará, porque nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado.
Mas o maravilhoso aqui é que ele, mesmo sendo Deus, o Espírito Santo, Deus, o responsável por edificar a igreja, e só ele o pode, mas então, em função do propósito eterno de Deus e do seu chamamento, nós fomos chamados para ser cooperadores do Espírito. Irmãos, essa questão de ser cooperador do Espírito é assombrosa, mas nós fomos chamados para ser cooperador do Espírito. Nós podemos dizer sim para ele ou não para ele. Nós podemos entristecer o Espírito. Nós podemos apagar o Espírito. Segundo o livro de Hebreus, capítulo 10, nós podemos até ultrajar o Espírito da graça. E Paulo diz em Efésios para nós não fazermos isso. Não entristeçais a ele. Vocês foram chamados para cooperar com ele. Então Paulo fala da koinonia do Espírito. Para nós aprendermos, você quer ver exemplos práticos, koinonia do Espírito? Só o Espírito sabe orar. Ninguém sabe orar. Só o Espírito Santo sabe orar. Onde que ensina isso na Bíblia? Romanos 8, 26. Não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Quando nós reunimos a igreja para orar, nas chamadas reuniões de oração, sabe o que nós temos? Um monte de orações individuais, feitas junto. Eu oro pelos meus interesses, meu vizinho quebrou a perna, meu pai que está doente, meu filho que não arruma emprego. Não é? E nós chamamos isso de oração corporativa. Isso não é oração corporativa, essa não é a oração da igreja. Só o Espírito Santo sabe orar. Só o Espírito Santo conhece a mente de Cristo, que é o cabeça da igreja. E só ele pode comunicar os encargos de Cristo para aquela hora que a Assembleia está vivendo. Quando nós temos irmãos e irmãs naquela Assembleia que sabem discernir a mente de Cristo pelo Espírito, então a igreja ora corporativamente, pelos assuntos do reino, pelos assuntos de Cristo na igreja, naquele tempo, naquele momento. Compreendeu a diferença, irmão? Nós vamos avançar tanto nas reuniões de oração corporativa. Do contrário, você não precisa nem ir nela. Vá lá para o seu quarto, fecha a porta e faça a sua oração. O Pai vai ouvir do mesmo jeito. Você não precisa de ter 2 ou 3 do seu lado para ouvir você orar pelo filho que não arruma emprego e pelo pai que está doente. Esses não são assuntos corporativos. Compreendeu a diferença, irmão? Não que não se deva orar por isso, mas isso não é oração corporativa. A mesma coisa a adoração. Nós não sabemos adorar. Quem glorifica Cristo é o Espírito. Ele me glorificará. Então só há um tipo de adoração que agrada a Deus. É a adoração no Espírito. Então aí mais um desafio para nós. Quando nós nos reunimos, instrumentos são tocados e cânticos são cantados. Mas a grande pergunta é: nós estamos adorando a Deus no Espírito? Nós estamos contemplando Cristo com os nossos olhos do homem interior? E nós estamos adorando esse Senhor que vemos juntos? E nós estamos aí abundando de ações de graças? Será que isso é verdade para nós? Ou é um tempo macabro, pesado? Tocamos música para chamar os outros que estão lá fora, para saber, vai começar a pregação, então nós já estamos cantando. Não é? Quanta coisa estranha, irmãos, na casa de Deus. Houve um tempo em que o Senhor usou um irmão de uma maneira maravilhosa na Índia, chamado Bhakt Singh. Ele nasceu em 1903 e partiu para o Senhor no ano 2000. Viveu uma longa vida de 97 anos. E de 1934 a 1938, a Índia experimentou um período de avivamento espiritual. E o Senhor usou esse homem, que era de uma família hindu, da seita mais ortodoxa entre os hindus, chamada Sikh. Ele era um membro dessa seita, Bhakt Singh, um engenheiro mecânico, filho de um algodoeiro. Quando a Índia estava numa situação paupérrima, esse irmão era de uma família abastada, seu pai era um plantador de algodão. Então ele formou-se em engenharia mecânica, saiu do país para se especializar, inclusive na Inglaterra. Quando ele saiu de casa, seus pais disseram para ele: meu filho, você está indo para um país estranho. Aproveite ao máximo seus estudos lá. Mas uma coisa você nunca pode fazer: negar a sua religião. E ele saiu dali como um hindu, Sikh, foi para a Inglaterra. Lá ele se mundanizou, perdeu a sua prática religiosa nessa seita, né? E num dado momento o Senhor o encontrou. E aí ele tinha que voltar para casa. E ele voltou para casa e disse para os seus pais que Cristo o havia encontrado. E os seus pais o expulsaram de casa.
Mas seu pai o amava. E, mesmo tendo-o expulsado de casa, o seu pai saiu peregrinando pelas ruas daquela cidade. E foi a um templo hindu conversar com os mestres. E disse assim a eles: eu preciso encontrar paz. E os mestres hindus disseram para ele, o pai de Bhakt Singh, disseram a ele: você está nos pedindo uma coisa muito difícil de ser encontrada. Então ele saiu daquele templo hindu e continuou peregrinando na cidade. E ouviu alguns cânticos de alguns irmãos e entrou naquele lugar. E ali o Senhor também o alcançou, o pai de Bhakt Singh. E assim toda a família de 7 filhos. E o Senhor começou a usar Bhakt Singh. Certa vez ele teve uma entrevista com Martyn Lloyd-Jones, o conhecido ministro da capela de Westminster. E Martyn Lloyd-Jones ficou impressionado com Bhakt Singh. Você sabe que a Índia era uma colônia inglesa. Então Martyn Lloyd-Jones, culto, um médico, cardiologista, da equipe da rainha da Inglaterra, que deixou aos 29 anos a sua função de médico para se entregar totalmente à palavra de Deus, aos 29 anos de idade. E ministrou durante 30 anos na capela de Westminster. Quando Bhakt Singh teve essa audiência com Martyn Lloyd-Jones, Martyn Lloyd-Jones perguntou assim para ele: como você pôde adquirir tal conhecimento das Escrituras? E Bhakt Singh respondeu assim: lendo a minha Bíblia de joelhos até 14 horas por dia. Louvado seja o Senhor. Oikonomia, oikonomos. Sabe qual foi o resultado disso? Mais de 10.000 assembleias locais foram estabelecidas na Índia, de norte a sul. Todas elas independentes, governadas por anciãos locais. Nenhum ministerialismo, nenhum centro de obra. Compreende? Todas as assembleias locais. Porque ele compreendeu o padrão do Novo Testamento para as igrejas. Nada de influências externas sobre a assembleia local. Oikonomos de Deus. Bhakt Singh. De 1934 a 38, eles viveram um período de avivamento espiritual. Ele serviu ao Senhor por longos anos. Mas neste período de 5 anos, o Senhor visitou a Índia de maneira muito especial, derramando seu espírito sobre aquelas assembleias. Sabe o que acontecia, irmão? Eles se reuniam regularmente, 4 a 5 horas por dia. De 3 a 8 mil pessoas em campos abertos. E eles gastavam 1 hora, 2 horas ao início de suas reuniões apenas adorando o Senhor e nada mais. A visão de Cristo, a realidade de Cristo, a contemplação de Cristo era tão clara para aqueles irmãos que eles se embebiam em adoração ao Senhor. E a partir desse tempo de adoração, aqueles que tinham encargo, mestres, evangelistas, profetas, exerciam seus serviços no meio daquela multidão. Uns pregando o evangelho, porque havia de tudo naquela multidão. Uns pregando o evangelho, outros cuidando, outros ensinando. Certa vez ele escreveu uma carta para os missionários americanos e canadenses. Sabe o que ele escreveu nessa carta? Bhakt Singh disse assim: não enviem mais para a Índia os seus missionários, nós não precisamos deles. Quando eles vêm para a Índia, eles dependem de patrocínios. Nós temos aprendido aqui na Índia a contar com o Senhor Jesus e já descobrimos que Ele é suficiente. Quando seus missionários vêm, eles pregam suas mensagens olhando no relógio. E 40 minutos eles têm que terminar. Nós aprendemos a adorar o Senhor Jesus 4, 5 horas. Não precisamos mais dos seus missionários. Ah, irmãos, quão pobres somos nós. Como nós carecemos que o Senhor avive a sua obra nesses dias. Que Ele mais uma vez sopre seu fôlego de alento sobre sua igreja moribunda. E que nós sejamos levantados em vigor para Ele de novo. Dizendo: Senhor, vai até o fim comigo. Me leva ao fim, Senhor, ao fim. Para que o Senhor obtenha teu lugar. Quero te amar com teu amor. Pedro descobriu que o amor do Senhor é que era fiel. Que o amor de Pedro era nada. Baseado no seu amor, ele negou o Senhor 3 vezes. Mas baseado no amor do Senhor, ele foi restaurado. Ele compreendeu a fidelidade do amor do Senhor. Então, irmãos, essa era a visão de Paulo, como oikônomos, e para essa koinonia nós fomos chamados para participar. Vamos a mais 2 ou 3 textos.
citando, nosso tempo já terminou, mas não vamos terminar sem eles. 1 Coríntios 1,9, esse você nem precisa abrir, já citamos ontem. Fiel é Deus pelo qual fomos chamados a comunhão, koinonia, de seu Filho Jesus Cristo. É um forte texto, porque está dizendo tudo que seu Filho Jesus Cristo é, nós somos chamados para ter koinonia, para ter participação, ter comunhão. O que é dele, o que ele é e o que é dele, nós somos chamados para participar. Da pessoa dele e das coisas dele. Dele é o reino, dele é o poder, dele é a glória. E nós somos chamados para a koinonia de tudo isso. Que maravilha, irmão. Fomos chamados para exercer seu poder, somos chamados para refletir sua glória, somos chamados para participar dos seus pensamentos. Por isso Paulo vai poder dizer assim, nós temos a mente de Cristo. Antes ele tinha a mente de um perseguidor, um blasfemo, um insolente, um arrogante. Assim ele se descreve. Mas agora ele vai dizer, nós temos a mente de Cristo. Koinonia do seu Filho Jesus Cristo. Não é maravilhoso? Mais uma vez, vamos ao último versículo. Filipenses 3,10, e aqui terminamos. Mais um aspecto da koinonia, e também já citamos algo sobre ela. Aqui ele diz, Filipenses 3,10, para o conhecer. Ele vai dizer desde o 8, que esse conhecimento é sublime, que ele perdeu todas as coisas por causa desse conhecimento e nem olha para elas, e se olhar, ele considera um lixo inútil, um refúgio, para ganhar Cristo, mais de Cristo, e ser achado nele, como ele vai descrever aí. Então ele fala no 10, para o conhecer, e conhecer o poder da sua ressurreição e a koinonia dos seus sofrimentos. E essa linguagem aqui então é aquela que nós citávamos de Colossenses 1,24. É aprender a participar com Cristo daquilo que aflige o coração dele, porque o que aflige nós já estamos cheios. Nossas coisinhas, nossas quinquilharias, nossos assuntos, nossos próprios interesses, isso já estamos abarrotados. E por isso mesmo, pouco conhecemos das aflições de Cristo. Porque somos egocêntricos. Mas Paulo disse que o anelo dele era conhecê-lo, participar do poder da sua ressurreição e da koinonia de seus sofrimentos. Ora, se Paulo está orando para um Senhor vencedor no céu, que sofrimento é esse? Ele já não completou todos? Não. Ele completou todo o seu sofrimento redentor, mas ele ainda sofre porque sua noiva não está pronta, adornada. Então Colossenses 1,24 vai ilustrar esse versículo aí. Eu preencho na minha carne o que resta das aflições de Cristo, a favor do seu corpo, que é a igreja. Essa koinonia nós somos chamados para participar. Amados irmãos, não tem privilégio maior que este. Sabe por quê? Se pelo nome de Cristo, não é seu nome, não é sua família, não é seus assuntos, se pelo nome de Cristo sois injuriados, aflições de Cristo, sofrimentos de Cristo, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. O Senhor está nos prometendo nos encher do Espírito da glória de Deus. Se, há um se bem grande aí, incondicional, se nós participarmos das suas aflições, em função da edificação da sua casa, da sua igreja. Oikonomia, koinonia. Duas palavras maravilhosas. O Senhor fale mais ao nosso coração sobre isso, irmãos, e nos ajude. Vamos orar para que o Senhor sopre de novo seu Espírito em vitalidade sobre nossas vidas, a vida da igreja, e recupere seu testemunho nesses dias da iminência da sua vinda. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, nós só podemos nos confiar às Tuas mãos. Nossas mãos não são confiáveis. Obrigado, Senhor, obrigado, porque Te vemos, ainda que obscuramente. Obrigado porque Te conhecemos, ainda que em parte. Ó Senhor, não desiste de nós. Usa a Tua longanimidade, a Tua misericórdia e continua a trabalhar sobre nossas vidas, Senhor. Nós somos ainda um barro disforme. Põe em Tuas mãos e modela um vaso, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra.
Ajuda-nos, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor já incluiu nos teus propósitos e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Obrigado porque teus dons e tua vocação são irrevogáveis. Te damos graças. Mas, Senhor, ainda assim te pedimos, prepara os vasos. Tira de nós o que é indecoroso, inútil, perverso, maligno. Limpa a tua eira, Senhor. Toma tua pá na mão, sopra a palha e recolhe teu trigo no celeiro. Ah, Senhor, nós te pertencemos. Nenhum bem há nos céus além de ti, e nada que nos compraza na terra, senão a ti somente. Senhor, ganha de todo o nosso coração para ti. O Senhor conhece nossas obstinações, o Senhor conhece nossas presunções, o Senhor conhece a força de nossa carne, mas obrigado, tu já venceste. Desembainha tua espada no teu flanco, herói, e cavalga prosperamente. Vence os teus inimigos em nossas vidas e prepara-nos como uma noiva para ti. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.